Camaradas, boa noite. Eu sou o Vina Guerreiro e eu vou desabafar com vocês aqui. Em 2009, em março de 2009, dia 7 de março, esse dia foi um dia que marcou a minha vida, né? Mudou, algumas coisas mudaram para mim, né? Alguns entendimentos. Eu vi um cara ser assassinado na minha frente e depois um outro cara tentar ser assassinado também. Eu só vi o primeiro, o segundo eu escutei o disparo. Foi um dia que eu saí, eu fui doar sangue para um irmão lá na maçonaria. Na verdade, doar sangue para a Associação dos Doadores de Medula Óssea, um negócio chamado AMIO, né? E eu fui doar, é um filho de ele faleceu, esse menino, ele tinha uns 19 anos, na época ele faleceu de leucemia, ele acabou falecendo, mas eu me coloquei lá porque se eu conseguisse doar para ele, né, se eu conseguisse ser compatível, ali eu estaria num banco de dados, como eu estou até hoje. Nunca ligaram para mim, porque eu não sei, né, não é fácil encontrar doação de medula óssea compatível, né, é uma coisa muito específica. E o fato é que nesse dia eu saí lá da loja maçônica na São Joaquim, aqui em São Paulo, e eu fui 2 estações acima, na Vergueiro, comer um pão de queijo que quando eu era criança meu pai me levava. Era um sábado, né, e eu falei, vou passear. Então eu parei o carro, atravessei a rua, e aí passou um cara muito rápido por mim, né, e ele encostou num grupo à frente que era formado por 2 homens e uma mulher, até onde eu me lembro. E esse rapaz, enfim, ele tava, né, uma camisa azul e tal, ele tira uma arma, um 38, e ele efetua foram 3 ou 4 disparos nas costas, assim, né, do cara, do rapaz, do outro. O cara dá uma estrebuchada, porque uma bala entrando, né, dá uma incomodada naturalmente. Você nem sente muito, mas o cara deu uma tremidinha assim, né, e o impacto também, né, e aí depois ele vai lá e efetua desse lado aqui, ele efetua na cabeça, né. Lá pelo segundo, terceiro disparo, uma curiosidade, eu quis... ele estava muito perto de mim, assim, sabe? Ele estava coisa de 2,5 metros de mim, mais ou menos. Eu dava 3 passos, eu pegava o cara, sabe? Ele estava de costas, ele não estava me vendo. Curiosamente, aí você chama do que você quiser, intuição, sei lá. Quando eu fui para dar o bote no cara, eu senti como uma mão no meu peito, assim, ó, falando assim, olha, e uma voz assim, mas não é uma voz que eu ouvi, era um sentimento muito forte, dizendo assim, não vai, Vinícius, não vai não, aquela bala lá é pra você, né? Aí eu não conseguia me mexer, porque eu tava querendo ir. Eu sou meio impulsivo, né? Vocês já devem ter percebido, né? Pelas encrencas que eu me meto aí. E aí eu não fui. E nessa que eu travei, que eu vi o outro disparo nas costas e eu vi o cara arrumando para dar na cabeça, porque nessa altura o cara que tinha sido alvejado já estava ajoelhado, né? Aí eu pensando assim, com a mesma energia que eu recebi, eu enviei. Eu falei, olha só, eu preciso correr, porque ali embaixo tem um batalhão da PM, né? Então se eu não vou para cima do cara, me deixa correr para outro lado. E aí eu consegui e corri para esse batalhão aí. E aí eu chamei a polícia lá. Avisei, olha, tá tendo um tiro ali em cima, o rapaz foi baleado e tal. E a polícia correu, os caras estavam eles não estavam nem fardados, foi um fardado e o resto de shorts azul, camiseta branca, com a arma na mão. Era a praça que estava ali descansando no batalhão, entrando, né, treinando, sei lá. Isso era um sábado, 3 da tarde, mais ou menos. A troca de turno, sei lá. Bom, o fato é que eu fui a única testemunha ocular do fato. Depois houve outra testemunha que entrou, né? E demorou, fui na delegacia, tive que ficar lá, prestei depoimento. Chegou um policial para mim, o Carbone, e ele falou assim, você que é a testemunha do duplo homicídio? Eu
falei, não, homicídio. O cara morreu? Nem sei se é homicídio, né? Mas a tentativa, sei lá. Aí ele ficou bravo comigo, truculento. Duplo homicídio, porra! Vergueiro, você não sabe do que eu tô falando? Eu falei, não, eu vi uma tentativa de homicídio na Vergueiro. O cara morreu. Não, morreu, tá na mesa de operação, não vai resistir. Realmente não resistiu, né, o cara que morreu. E aí ele falou, duplo homicídio. Eu falei, mas por que duplo homicídio? Porque eu só vi isso entre esses caras, né? Não, teve um cara, na última bala do revólver, teve um cara que se jogou em cima do cara para tentar desarmar ele, tomou um tiro no peito e morreu na hora também. Foi isso que eles me contaram na época. Aí eu dei uma travada, falei, nossa. Aí eu até contei pro policial o que eu queria fazer, né? Aí ele falou, não reage não, porque normalmente não tá sozinho, se você desarmar um, vem o outro. Não reage não. Fazer o quê? A vida, né? Aquele jeito. Ah, tudo bem. Depois eu acabei indo pro... O caso começou, eu tive que fazer depoimento depois na homicídios, né? Do Dr. Francisco. Soube hoje, inclusive, que o Dr. Francisco morreu num assalto. O delegado Francisco. E... Equipe E, eu acho que era equipe E, o H, não lembro. Aí eu fiquei, né, conheci os caras do homicídios nesse momento, os caras super gente boa, né, foram bem, o tratamento é diferenciado mesmo, né, conheci o Dr. Francisco, pegou o caso, e até hoje o DHPP é chamado Dr. Francisco, acho que é Magrão o sobrenome dele, eu não lembro o sobrenome, a gente chamava ele de Dr. Francisco. E eu fui, enfim, na época eu fui, passou um tempo, eu fui pro júri, conheci a vítima, né, a viúva do rapaz que tinha morrido, 4 filhos. Um deles era um garoto que tinha tido pouca oxigenação no cérebro, então ele tinha limitações físicas, né, talvez intelectuais também. Ele usava uma cadeira, daquelas cadeiras gigantes que parece uma cama, todo torto, assim, né, que não tem realmente mobilidade, né, nenhuma. E aí a gente soube que era por conta de dívida de droga. Bom, a viúva me falou isso, falou, os dois eram camelôs na feirinha da madrugada, né, trabalhava com meu marido, ele tinha uma outra barraquinha lá também, o assassino, e ele usava cocaína, ele pegou acho que R$200 em cocaína e não pagou. E aí o cara foi lá e cobrou do jeito que eles sabem cobrar. Maldita droga, né? Bom, pra mim, depois que eu depus, né, nessa primeira vez, eu não soube o resultado, eu não fui atrás, assim, sabe? E eu confrontei o réu na minha frente, falei, ó, foi ele mesmo. Fez assim, fez assado, meio, né, aquele jeito... machão de ser, né, da babaquice também, mas eu, na época, não tinha receio, né. E aí o caso voltou a 1 ano e meio atrás. Foi reaberto o caso, porque o primeiro júri tinha inocentado o rapaz que tinha matado as pessoas lá. Por erros técnicos. Aí agora teve balística, teve comprovação balística, teve uma série de coisas. E aí reabriram o caso, né? Aí na época do lance do Bolsonaro, aí eu fui o ano passado, fui lá depor. Depois eu fui depor, mas aí uma testemunha não foi, alguém não foi do caso lá. E aí eles liberaram todo mundo pra gente ir embora. 10 anos depois. Aí eu falei, bom, beleza. Aí eles remarcaram pra, acho que era agosto ou setembro do ano passado. E foi quando deu toda aquela encrenca comigo, que vocês sabem muito bem, do que eu falei lá do presidente, dos 3 filhos dele e tal. E aí eu acabei não indo, e não avisei. Foi o erro meu de não ter ido e não ter avisado. E aí, ligou uma oficial de justiça aí no fim do ano passado pra mim, falando, olha, Vinícius, vai ter... A coisa voltou, agora você vai ter que ir de coercitiva. Eu falei, porra, eu tô no nível do Lula, hein, coercitiva, legal. Não, mas é que você foi intimado e não compareceu. Aí eu falei, olha, eu fui intimado, aí eu expliquei, né? Eu falei, não fui por causa de alguns problemas, não ia explicar tudo, né? Não, mas aí eu vou ter que te buscar. Eu falei, não, maravilha, já ganha carona, né? E ela veio, foi hoje.
Voltei de lá agora, por isso que eu tô com essa roupa aqui de quem faz exame de fezes, né? Parecer importante e tal. E eu fui lá depor hoje. E sabe que eu fiquei esperando um tempo lá, até fiz um vídeo lá, porque eu soube que o Duplo Expresso está acabando, né? O Rômulo Maia parece que desistiu. Soltei um videozinho hoje, de 3 minutos aí, tentando passar uma força para esse camarada, porque eu sei o quanto é difícil o cara fazer um trabalho, ter um canal, e às vezes não receber tudo que deveria receber, né? Passo por isso também, de certa forma. Meu canal nunca mais foi o mesmo, ninguém vê mais meus vídeos assim, principalmente os vídeos longos, né? E beleza, eu tava lá e aí eu entrei. Eu ia depor hoje, na frente do júri todo. Aí do nada o cara falou, olha pra mim, o oficial de justiça de lá falou assim, olha, Vinícius, você foi liberado, você não precisa participar. Você não vai participar. Né? Quem te arrolou como testemunha não precisa mais do seu serviço nesse aspecto. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou, mas você pode ficar lá pra ver, você pode ir na plateia ali, né, e ver o julgamento do júri, ver como é que tá. Só não pode falar nada, né, não pode se manifestar. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu sentei lá na exposição da acusação, né, da promotoria. Depois eu fui lá, até quando acabou teve um intervalozinho, eu me apresentei para o promotor, falei, olha, eu sou a testemunha, né, o senhor se referiu a mim, porque ele falou de mim lá, mas ele não falou meu nome. Ah, sim, pois é, você nunca mudou o que você disse, legal, a outra testemunha mudou, tal. Eu falei, Aí ele falou, não, mas dessa vez ele vai ser preso, tal. E beleza, eu fiquei pensando assim, sabe? Eu fiquei pensando porque quando voltou, eu escutei a voz da defesa. No intervalo mesmo ali, antes, né? Eu comecei a pensar, falei, poxa, 10 anos atrás, rapaz. Eu, há 10 anos, 2009, né, 11 anos, né? Eu era um cara gordo, sem barba, né? Eu tinha um bigodinho malmeno aqui assim, uma barba rala, um pouquinho mais de cabelo bem caracoladão, assim. Eu era gordo, trabalhava no mercado imobiliário, usava essa roupa né? Essas roupas de gente importante aí todo dia, andava na Fino Grau, tinha dinheiro. Nessa época eu vivia de outro jeito, né? E eu pensei assim, poxa, hoje eu sou outro cara, né? Hoje eu não tenho grana, tô magro, tô careca, tô mais careca, tô com a barba mais cheia, tô com umas ideias radicais na cabeça, assim, o nacionalismo, o trabalhismo. Sou outra pessoa. Naquela época eu tinha meu filho presente, hoje eu já não tenho mais. Curioso, né? O Dr. Francisco era o delegado, Francisco é o nome do meu filho, e o cara que matou o outro cara, o segundo nome dele é Francisco também. Então, são 3 Franciscos que foram impactados, né? Na autoria ou na coautoria do caso em si, não do assassinato, mas desse processo como um todo, né? Isso me transformou também, né? Eu comecei vendo esse homicídio, presenciado isso na minha frente, 2 metros de distância. Eu comecei a pensar, porque a coisa não é filme, né? Não é bonitinho que nem no filme, o cara toma um tiro e cai e morre, não. O cara fica ali, é um negócio horrível. Eu não sei se você já tiver essa oportunidade de ver alguém morrer na tua frente. O fato é que, enfim, eu pensei, se eu não sou o mesmo, o rapaz não é mais o mesmo também. O cara que atirou. E até a defesa fala disso, fala, olha, passaram 10 anos. Fora a culpa que ele sente, aí não sei se é jogo de advogado e tal, porque o advogado não era particular, era um advogado de defensoria pública. E o cara chorava quando o advogado falava, né? Acho que pode ter sido até combinado. Mas é fato, o cara não era mais o mesmo. Até eu vi, porque eu reconheci o cara. E ele já estava diferente, estava com cara de homem. Na época ele era um garoto, tinha 20 anos. Hoje ele tem 30, né? O cara que matou. E o cara tem 5 filhos. Trabalha hoje, carteira assinada, ele é a esposa. Não é mais camelô, ele trabalha num condomínio aí. Carteirado, né? Tem carteira de trabalho, caramba. E sabe o que eu comecei a pensar? Que é isso que machuca? Que são 4 crianças do cara que foi morto.
E são 5 crianças que vão perder o pai aqui, para a prisão. Então são 9 crianças ao todo. Por causa de 200... Podia ser 5 milhões de reais, tá? Não importa. Mas por causa de cocaína, por causa da droga. E não é a droga em si, é o sistema que marginaliza quem usa a droga e quem vende a droga. Porque a gente, a sociedade, o Estado, a igreja, o mercado, acha que tem o direito ou o dever de cuidar do corpo alheio. Tá entendendo? 9 crianças, cara. 9 crianças sem pai agora. Um nunca mais vai voltar. O outro vai ficar guardado na cadeia. São 9 crianças. Sem o pai em casa. E aí, essas crianças, sem a influência paterna, não vão crescer muito bem, né? Sente falta do pai, né? Conviveu com o pai. E aí, a tendência delas repetirem os erros que os pais cometeram, porque há um padrão familiar, né? Que tem que ser percebido e tem que ser mudado. Então, assim, eu quero rezar todo dia para essas crianças, para elas, sei lá, encontrarem a melhor das luzes nas mães delas. Na mãe da viúva e na mãe da mulher que perdeu o marido para a cadeia agora. 10 anos depois. Não estou falando que ele deveria ter sido liberado, não. O advogado mesmo dele falou, ó, entramos nesse acordo. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas ele não queria que ele fosse com homicídio qualificado. Motivo torpe, estratégia de crime, né, de emboscada, esse tipo de coisa. Porque isso aí vai apesando na pena e de, sei lá, o cara era primário, sei lá, tanto tempo iria dobrar a pena, sei lá. Eu não manjo de processual penal, mas é isso. Sabe, aí quando acabou a defesa do advogado eu fui embora, porque eu não quis ouvir o que o júri ia dizer. Porque nada de bom ia sair dali, não é por causa do júri. A história já está feita. Uma família perdeu seu pai com 4 crianças, a outra provavelmente, tenho certeza que foi preso dessa vez. A balística, o cara aceitou a questão da prisão, falou, ó, foi eu mesmo, tô aceitando aqui, é isso mesmo, fui eu, tal. Aí eu vejo uma situação em que os policiais também não estão preparados. E tá falando muito da violência policial, né? A mulher que me levou, a oficial de justiça, que é filha de policial civil, eu sou neto de PM, no caso. Eu fico vendo o despreparo dos caras, eu fico vendo como que o sistema tá falindo, né? É isso que eu queria dividir com vocês, camaradas. Não trouxe nenhuma luz hoje pra vocês, eu trouxe um problema. Queria dividir isso aí com vocês. Então tá bom. Então fiquem bem aí, na medida do possível. Legal. Um abraço aí pra vocês.